dia, alunos do oitavo, vamos fazer a nossa revisão corrigindo o simulado que eu entreguei para vocês. As duas primeiras questões estão falando sobre simetria. E aí a gente vai relembrar que nós temos 3 casos de simetria estudados ali no grupo, né? Simetria por reflexão, simetria por translação e simetria por rotação. Então, a questão número 26, por que tem duas 26? Porque é 26 de uma prova anterior e 26 de uma outra prova anterior. O que me faz ter certeza que vocês vão ter uma questão parecida com essa. Então, olha, um artista está desenvolvendo um logotipo. E vocês viram que o logotipo era um L. Aqui foi marcado um ponto, P. E veja o que aconteceu com a figura, olha. É a mesma figura que girou em relação a um ponto, quantos graus? 180 graus. Então, isso aqui é o que a gente chama de simetria por rotação. Uma rotação de 180 graus em relação ao ponto P. É a alternativa D. A 26 do outro mostra uma imagem que se moveu em um plano, olha. Então, quando a imagem se move em um plano, olha, ela não girou em relação a um ponto e ela também não ficou num formato espelho. Quando a gente espelha, eu vou colocar espelho para lembrar, é a reflexão. Então, essa segunda aqui, o tipo de simetria aqui é a simetria de translação, quando ela se movimenta em relação a uma reta ou a um plano. Então, é a letra B, translação. Certo? Se eu tivesse uma reta, uma imagem, e aí aqui seria a simetria dela. Olha, então quando acontece isso aqui é o que a gente chama de reflexão. Aqui estão os 3 casos, tá? Vamos para 31. Carolina observou nas aulas de geometria que poderia usar régua e compasso para localizar pontos notáveis de um triângulo. Apenas como treino para confirmar se havia compreendido os passos de construção, ela desenhou um triângulo ABC, escaleno, ó, 3 lados com medidas diferentes e traçou as alturas. Consequentemente, todas as alturas se cruzaram em um único ponto conhecido como... Então, essa questão, ela vai remeter aos pontos notáveis. E aí, cabe uma revisãozinha rápida. Nós temos, então, lá no triângulo, 4 pontos notáveis, que são o incentro, o ortocentro, o baricentro e o circuncentro. E cada um deles é o encontro. Então, o incentro é o encontro das bissetrizes internas. Lembrando que bissetriz divide o ângulo em 2 partes congruentes, divide o ângulo ao meio. Ortocentro é o encontro das alturas e, portanto, é a resposta da nossa questão aqui, a alternativa C. O baricentro é o encontro das medianas. E esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio do triângulo. Então, se eu tivesse que construir uma mesa num formato triangular e, sendo marceneiro, quem me contratou pediu um único pé, esse pé
teria que ser encaixado no baricentro, que é o ponto de equilíbrio dessa minha mesa triangular. E o circuncentro é o encontro das mediatrizes. Ele também é o ponto, é o centro de uma circunferência que estaria circunscrita a este triângulo. E ele tem exatamente a mesma distância dos vértices do triângulo. Fechou? 32. Um professor organizou a seguinte tabela. Olha, ele diz que eu tenho 7 alunos que tiraram uma determinada nota, 14, 12, 8 e 9. Não diz o total de alunos, mas se eu somar 21, 33, 33 mais 8, 41. Então, nós temos aqui um total de 50 alunos. E a pergunta é, qual é a porcentagem dos alunos que obtiveram nota no intervalo de 4 a 5,9, ó. 4 a 5,9. Qual é a porcentagem? Então, eu estou perguntando para você quanto que esses 12 alunos representam percentualmente em relação aos 50. Qual é relativamente aos 50. Então, 12 em 50 são quanto em 100? Olha, aumentou 2 vezes aqui, aumenta 2 vezes aqui. Eu nem preciso montar a regra de 3 ou transformar em equação, né? Eu tenho exatamente 24% dos alunos. Uma questão bem simples, é só vocês olharem com cuidado ali. É a alternativa D. E aí vem uma questão que relembra o que é mediana. Nós estudamos as medidas de tendência central, que são 3. A média aritmética, que pode ser ponderada, a mediana e a moda. Para a gente poder calcular a mediana, pega-se aquele conjunto de valores ali e coloca-se na ordem crescente. Então, colocando os valores dados ali na ordem crescente, você vai ter 2, quantas vezes aparece o 2 ali? 1, 2, 3 vezes, 4 vezes. Quantas vezes apareceu o 3? 1, 2 vezes. Vão riscando os números para não ficar nenhum de fora, né? 4 não apareceu, 5 apareceu uma vez, 6 apareceram 2 vezes aqui, 1, 2, 7 apareceu uma vez, 8 não apareceu, apareceu 9 e o 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 valores. Vamos conferir. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, tá faltando valor, ó. 1 aqui na frente. Tá vendo? Olha a importância de riscar, né? Não pode esquecer nenhum. 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agora fechou. O nosso rol continha 15 valores que eu coloquei na ordem crescente. A mediana é exatamente quando eu tenho uma quantidade ímpar de valores, a do meio. Então, em 15, qual é o valor do meio? É o oitavo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui é a mediana. Supondo que eu tivesse uma quantidade par de valores, eu não teria um valor no meio, eu teria 2 valores. Então, você teria que fazer a média aritmética dos 2 valores para obter a mediana. Então, aqui é a alternativa B. Na próxima página, nós vamos ter uma questão que fala sobre, de novo, pontos notáveis. Olha que sopa. Qual é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo? Nessa figura, esse ponto, o circuncentro, é obtido traçando-se o quê? Nós já vimos lá, né? Traçando-se as mediatrizes, tá? É letra C. Circuncentro é o encontro das mediatrizes. Mediatrizes, né? Então, era uma questão teórica. Isso aqui é a 29. Aí, vocês têm lá a número 32.
Ao começar uma aula, o professor disse aos seus alunos: para o assunto que começaremos neste momento, preciso de certo número natural x, tal que a diferença, o resultado de uma subtração, entre o dobro desse número e 5 seja maior que 9. É correto concluir que o número de que esse professor precisa é dado em que conjunto? Ó, o que nós temos aqui? Uma inequação e a resolução é x para um lado, não x para o outro. 2x é maior que 14, quem está multiplicando vai passar dividindo, x é maior do que 7. Então, a alternativa A. X que pertence aos naturais, tal que x é maior que 7. Uma inequação bem simples, não precisou inverter nenhum sinal, não tinha denominador para eliminar e nem parênteses, né? 33. Aí a caneta aqui. 33. Aparece uma tabela com o total de livros arrecadados. Então, você tem lá, livro verde, 45 livros. Livro amarelo, 40 livros. Livro azul, 50 livros. Vermelho, 25 livros. Branco, 40 livros. A proposta é transformar essa tabela em um gráfico de setores. No gráfico de setores, você vai representar essas quantidades em forma de ângulos, né? Arcos e ângulos. Então, ele quer que você diga qual é o ângulo do setor que se refere à quantidade de livros azuis. Então, olha, eu tenho aqui um total de 5, 9, 14, 16, 200 livros. E eu quero representar esse total de 200 livros num gráfico de setores que tem 360 graus. Então, os 50 livros serão representados por quantos graus? Olha só, 50 livros em 200 representam quantos graus em 360. Posso simplificar para ficar mais fácil. 5 em 20 é a mesma coisa que 1/4. Então, 1 está para 4, como x está para 360. Qual é a quarta parte de 360 graus? 360 dividido por 4, 90 graus. Então, aqui, ó, exatamente 1/4 desse gráfico de setor vai representar a quantidade de livros azuis. Alternativa A. E aí a gente tem uma tabela para preencher com a frequência percentual. E, novamente, vamos empregar os nossos conhecimentos de regra de 3. Então, ele quer saber qual é a frequência percentual do número de pessoas que afirmaram escovar exatamente 4 vezes ao dia. Quem escova 4 vezes ao dia é um total de 52 pessoas em 12 mais 44 mais 68 mais 52 e mais 24. 12 mais 44 mais 68 mais 52 mais 24. 6, 14, 16, 20. 3, 7, 13, 18, olha, um total de 200. Ele quer saber quanto por cento em 100%. Olha só, gente. A porcentagem é uma grandeza proporcional a qualquer quantidade.
200 é o dobro do 100%, o número. Então, 52 é o dobro da quantia que vai aparecer aqui. Ou eu vou escrever lá, 52 em 200 representa x em 100. 200 vezes x é igual a 52 vezes 100. X é igual a 5.200 dividido por 200. X é igual a 26%. Se eu tenho a capacidade de observação e já observei que esse número é o dobro desse, de cara eu já posso dizer que 52 é o dobro do número que vai ali. Então eu tenho a resposta sem precisar montar toda a conta. E de novo eu vou ganhar o tempo, numa prova que tem um tempo para ser realizada, né? O 28 diz que para confeccionar certa peça, com 12 centímetros de comprimento e 9 de largura, ele fez o desenho, dividiu e pergunta quanto que mediria o maior lado de cada triângulo. Vocês têm aqui um triângulo retângulo e é uma atividade para aplicar o teorema de Pitágoras. Porque um triângulo retângulo, cateto, cateto e hipotenusa. Então a gente tem aqui 9 centímetros de cateto, 12 centímetros de cateto e qual é o valor da hipotenusa. Tá, a questão 28 envolve teorema de Pitágoras. Você tem um cateto 9, um cateto 12, ele quer a hipotenusa x. X ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 81 mais 144. X ao quadrado é igual a 225. X é a raiz quadrada de 225. X é igual a 15 centímetros. Alternativa C. Se eu conseguir lembrar do famoso triângulo 3, 4, 5, olha, 9 é o triplo de 3, 12 é o triplo de 4, portanto, aqui eu vou ter o triplo de 5, que é 15, eu não preciso fazer todo esse cálculo aqui. E aí vem a questão 29, que está dizendo, que está mostrando aqui uma média aritmética ponderada, né? Olha só. Ele diz que a pessoa tirou uma nota 8 com peso 1, tirou uma nota 9 com peso 1 e tirou uma nota 7 com peso 3, pesos, notas. E ele pergunta qual é a média ponderada das notas de acordo com os pesos. Então, para calcular a média dessa pessoa, eu vou multiplicar a nota pelo peso. Vale uma vez, 7 vezes 3, 21. Então, a soma é 38 pontos. Na verdade, esses 38 pontos equivalem a quantas notas? A 5 notas. Porque o peso é como se fosse a quantidade de provas que ele fez. Outra forma de montar é 8 vezes 1 mais 9 vezes 1 mais 7 vezes 3 dividido pelo somatório dos pesos. 1, 1 e 3. 1 mais 1 mais 3. Então, eu vou ter aqui 38 dividido por 5. A média dele, 5 vezes 7, 35. 5 vezes 6, 30. 7,6, que é a alternativa D. E a última folha começa mostrando uma pesquisa. Vocês têm ali um gráfico de colunas com a preferência por marca de suco. No gráfico, a quantidade de votos. Então, 25 pessoas votaram na marca A, 40 na marca B, 60 na marca C e 75 na marca D. Outro gráfico que poderia ser construído é um gráfico de setores. E qual seria o ângulo que representaria a marca C? Olha só, nós temos ali um total de 200 pessoas entrevistadas. Somando os valores dos entrevistados. Então, qual é a quantidade em graus que 60 representaria em 200? X em 360 graus. 33. Posso simplificar, né? Então, eu tenho 6 e 20, olha.
3 em 10 representa quantos graus em 360 graus? 10x é igual a 360 vezes 3. X é igual a 1080 dividido por 10. X é igual a 108 graus. Então, no gráfico de setores, as pessoas que votaram na marca C seriam representadas por um setor com um ângulo de 108 graus. E aí vem a 34, que é mais uma inequação. Só que essa inequação tem parênteses. Um pouquinho mais comprida que a primeira que a gente resolveu lá. Então, você tem lá 6x menos, abre parênteses, x mais 3, que é maior que 5x, mais 2 vezes o x menos 1. Vamos limpar o quadro. Então, o primeiro passo para se resolver essa inequação é eliminar os parênteses. Olha, você tem aqui o oposto do x e o oposto do mais 3. E no segundo membro você tem 2 vezes o x e 2 vezes o menos 1. Então, 6x, o oposto do x, menos x, o oposto do 3, menos 3, maior que 5x, mais 2 vezes o x, mais 2x, mais 2 vezes o menos 1, menos 2. Quando nós formos multiplicar, a gente precisa observar o sinal, tá, gente? Então, olha, mais com menos dá menos. Se eu errar aqui, tá tudo errado. E agora, quem é x? 6x menos x, 5x mais 2x. Então, eu gosto de trabalhar com a incógnita no primeiro membro e os não x no segundo membro. Então, continua aqui o 6x menos x. Esse cara é mais, passa para lá, menos. Esse é mais, passa para lá, menos. Maior que. Quem já está aqui, o menos 2. Quem é que vem para cá? O menos 3 vem para cá, mais 3. Confere, gente. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Eu vou ter que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não esqueci nenhum. Não errei nenhum sinal. Agora eu vou dar sequência. Eu vou agrupar os termos semelhantes. Então, eu tenho 3 números negativos e um positivo. Ó. Sinais iguais a gente soma e conserva o sinal. 2 mais 5, 7, mais 1, 8x negativo, mais 6x, menos 2x. Ou então, 6 menos 1, 5. 5 menos 5, 0. 0 menos 2, menos 2. Maior que. Devo 2 e tenho 3, 1. Agora, nós temos no primeiro membro o x negativo. Então, nesse ponto, eu multiplico a inequação por menos 1. E ao fazer isso, além de trocar os sinais, eu tenho que trocar o sinal da desigualdade. Se me esquecer, o valor não vai estar correto. Então, 2x está menor que menos 1. E agora tem que isolar o x, menos 1 sobre 2. Então, a alternativa correta é a alternativa... Onde é que a gente está aqui? É a alternativa E. E olha só, caso alguém tenha esquecido de inverter, a D vai parecer correta. Então, as alternativas são pensadas em como a gente erra. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque vai ter uma alternativa lá com o teu erro. A 28 traz de novo o teorema de Pitágoras. Você tem um cateto que é 16, um cateto que é 12 e o x, né, que é a hipotenusa. Então, de novo, na 28, o x ao quadrado é igual ao 16 ao quadrado, mais o 12 ao quadrado. X ao quadrado é 256, mais 144. X ao quadrado é 400, x é a raiz quadrada de 400, x é 20 metros. Alternativa A. 34, mais uma inequação. 2 vezes o x menos 1,
maior ou igual a 3 vezes o x mais 1. Eliminar o parênteses, aplicando a propriedade distributiva. 2x menos 2 é maior ou igual a 3x mais 3. 2x menos 3x é maior ou igual a 3 mais 2. Olha aqui, ó, o x negativo. Multiplica por menos 1. E não pode esquecer de inverter o sinal de desigualdade. X é menor ou igual a menos 5. Menor ou igual a menos 5. Alternativa A. O pé de um modelo de bancada será feito como se fosse uma espécie de cavalete. No esquema a seguir, os segmentos PT e PQ de mesmo comprimento, então você tem um triângulo isósceles ali, né? Indicam os pés de um dos lados dessa mesa, enquanto a reta que passa por TQ representa o chão. Olha só, gente, se eu tenho um triângulo isósceles, e a gente viu lá no começo, dois lados iguais e, portanto, dois ângulos iguais, e eles apresentaram para você o ângulo de 74 graus aqui, 180 graus menos 74 me dá 106 graus, que dividido por 2, então eu vou ter 53 graus aqui, 53 graus aqui. Toda a linha reta, 180 graus, então 53 mais x igual a 180. X igual a 180 menos 53. Nosso ângulo procurado, o ângulo externo, é 127 graus, que é a alternativa D. Essa aqui é a questão 27 da folha. E aí a questão 27, que seria de uma outra prova, com o mesmo estilo, olha lá. Você tem aqui um triângulo isósceles e aparece aqui um ângulo externo de 114 graus. Ora, esse ângulo e esse ângulo têm o mesmo valor. Ele quer saber o valor desse aqui, que é o diferente. 114 para 180, olha a linha reta lá, ó. 180 menos 114 é igual a 66 graus. Então, se aqui tem 66, aqui também tem 66. 66 mais 66, 132 graus. O x mais 66 mais 66 igual a 180. X mais 132 igual a 180. X igual a 180 menos 132. X igual a 48 graus, alternativa B. E a última folha, ou nós terminamos? Terminamos! Boa sorte na prova, refaçam as atividades quantas vezes acharem necessárias. Obrigada pela atenção.